Então, eu falei que hoje estou recebendo aqui o doutor William Fonseca para falar uma coisa que até é lei, mas pouca gente sabe. A Lei 16.599 de dezembro de 2016 garante a toda mulher da cidade de São Paulo o direito ao exame que detecta a trombofilia. Mas você sabe o que é trombofilia? É o que nós vamos descobrir. Tudo bem, doutor? Passou bem? Tudo certo. De férias também, estamos de volta, trabalho. O ano começa, né, Cláudia? O ano começa, diz que só começa depois do carnaval, mas o carnaval já está aí, né? Acho que Então já começou. Começamos, é verdade, antes ou juntos. O doutor William Fonseca é cirurgião vascular, é também radiologista e intervencionista. O que é trombofilia? Que relação ela tem com a trombose? E por que só São Paulo tem essa lei? Esse tema é bastante interessante, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, Cláudia? A gente que agradece. Esse assunto é assim, muitas vezes a pessoa, durante a vida, por isso a questão do histórico durante o consultório é muito importante. Ela vai relatar, por exemplo, episódios de abortos de repetição, histórias na família de pessoas que tiveram trombose, às vezes consanguíneos, né? Irmãos, pai, mãe. E isso na consulta é de extrema importância. Então, exemplo, você vai recomendar o uso de um anticoncepcional. Será que para aquela pessoa esse medicamento é inócuo? A pessoa durante Por isso que não pode tomar de indicação de amiga, de uma forma indiscriminada, né? Exatamente. A prescrição médica, ela é personalizada, ela vai ser individualizada a cada um, né? Essa disponibilidade do Ministério da Saúde, né, em específico a cidade de São Paulo, é uma forma de você diminuir, de certa forma, ou trazer o conhecimento se aquela pessoa tem uma predisposição aumentada ou não. Mas ela também não garante 100%. Não, mas já ajuda. São catalogados mais de 200 tipos de trombofilia. O que é a trombofilia? É uma tendência que ela pode ser hereditária, quer dizer, você pode nascer com ela, ou ela pode ser adquirida durante a vida, de formar coágulos. Nosso organismo está formando e dissolvendo coágulos a cada segundo, digamos assim. É mesmo? É um processo natural que dá o chamado equilíbrio, que é a chamada homeostase, né? É o equilíbrio que o sangue faz para que a gente esteja... Todo o corpo. Em todo o Ou corpo. em qualquer lugar do corpo. Algumas situações, por exemplo, a gestação, ela aumenta o estado de hipercoagulabilidade. Então, o fato de você estar desenvolvendo uma gestação, você naturalmente tem um volume sanguíneo aumentado, alterações hormonais. E o maior número de quanto? A tendência a formar, né? Isso aí predispõe, por exemplo, acontece às vezes na gravidez, eu posso ter eventualmente uma trombose durante a gravidez ou até no pós-operatório, quer dizer, no puerpério, período pós-operatório ao nascimento do neném. E a trombofilia, assim, então, ela seria essa predisposição aumentada, que ela pode ser congênita ou adquirida durante a vida, de formar esse coágulo de uma forma... E adquirida de que maneira? Existem algumas doenças autoimunes, né? E a anticorpo antifosfolípide, que está relacionado ao lúpus. Existem deficiências de vitamina, que levam à chamada hiperhemocinemia, que levam a alterações como se você tivesse desenvolvido durante a vida. Claro que não são casos comuns, né? Em qualquer idade? Em qualquer idade. Há alguns relacionados ao álcool, formas como da obesidade, então estados de hipercoagulabilidade que podem relacionados ao tabagismo, né? E lembrando aquelas questões que são hereditárias, né? E se junta os dois, então, quer dizer, a pessoa já tem um fator hereditário, bebe, fuma, bomba. Você tocou num assunto muito interessante. A trombofilia, ela pode vir associada. Você pode ter um fator adquirido e um fator genético. Você pode ter um fator genético mais a gestação, o genético mais o uso do anticoncepcional. Quer dizer, então, só para citar, né, só para a gente exemplificar, aqui tem uma imagem, não sei se ele vai conseguir colocar aqui. Vamos colocar nessa tela, Felipe? Olha lá, o que é o coágulo, né? O coágulo, ali está fazendo uma analogia de um vaso, né? E o coágulo seria esse emaranhado entre fatores de agregação plaquetária, com trombo, com coágulo, mas com o que é aquilo lá? Parece uma estrelinha dourada. São os fatores que ligam como se fossem pequenos canais de ligação entre as células vermelhas, vamos falar assim. E esses fiozinhos? A ligação da fibrina, vamos falar assim. Tá certo, é um exemplo esquemático, sim, né? Tá. Mas é só para a gente ter uma noção, né? E esse coágulo pode ser de qualquer tamanho? Qualquer tamanho, e ele pode estar localizado numa região profunda, como um vaso profundo, ou no vaso superficial. E aí muda de nome, ele tem o nome de trombose venosa superficial ou tromboflebite. Ah, tá. Quando ele ocorre no vaso profundo, trombose venosa profunda. E só a flebite, o que é? Que seria a tromboflebite. É a mesma coisa? É a mesma coisa, exatamente. É um coágulo numa veia superficial, né? Quando esse coágulo... E como você corrige isso?
Aí é particular de caso a caso. Você pode usar um anticoagulante e aí é individualizado para cada situação. Certo. Né? Até para a gente não sair daqui receitando remédio. Não, eu Mas sei. o ideal é que você através faça de injeções, através do quê? ou medicação de uso oral, né? Ou os anticoagulantes. Mas tem jeito. Com certeza. Mas a trombose não pode matar uma pessoa? Pode, é a consequência final que seria o desfecho trágico, né? Daqui a pouco a gente fala sobre ele, Pronto. então. Vamos continuar falando aqui Então aqui ele coloca dos tipos. os tipos de trombofilia. Existem as genéticas, né? Então ele coloca fator 5 de Leiden, deficiência de proteína C, proteína S, antitrombina e os adquiridos, tá? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Aí uma questão muito bem colocada, Grávidas. a questão da gestação, né? Então, a gestação, porque até para o nosso público, né? É um fator onde aumenta a incidência da formação de coágulo. É natural isso, não é culpa da gestação, né? Toda gestante vai passar por isso? Toda gestante. E aí, o que a gente vai abordar durante a gestação? Teve história de aborto de repetição, principalmente no primeiro trimestre. Pode ser isso? Pode estar relacionado a um fator adquirido ou hereditário. Está associado a complicações de gestações prévias, eclâmpsia, eventos trombóticos em outra gestação, quer dizer, o histórico muito importante. E, muito importante, paciente jovem que usou anticoncepcional e desenvolveu coágulo. Então, essa seria aquele público onde a gente vai redobrar a orientação, vai fazer o monitoramento de Porque entre os adolescentes isso é comum. Às vezes a mãe não conversa, não leva no médico. Eu acho que deveria levar, não é? Para ter uma orientação do ginecologista. Ter um conhecimento e tudo. Porque não adianta pensar, ainda mais nos dias de hoje, né? Sim. Pensar assim, não, a minha filha tem essa educação, já falei para ela. Pode acontecer. E pode pegar informação com amiga. E às vezes pega nome de pílula da amiga e começa a tomar. Olha. E aqui o doutor começou praticamente essa entrevista dizendo que isso é muito perigoso, né? Automedicação. E que é pessoal, principalmente pílula anticoncepcional, né? Não pode sair indo aqui, amiga toma, eu tomo, chega lá na farmácia, tem alguma pílula aí? Aí um balconista te receita e você vai tomar. Isso pode ser muito perigoso. Então, melhor que a mãe leve ao médico. E por isso que também pode afetar muitos adolescentes, sem dúvida, né? sem Muitas dúvida. Adolescentes. Agora, homem pode ter? Também. E no homem, quais são os fatores? Os fatores, aqui a gente leva em consideração que qualquer procedimento cirúrgico, por exemplo, que passe de 30 minutos, principalmente se você tem mais de 40 anos, e tem algum outro fator de risco que seja um tabagismo, uma cirurgia ortopédica de joelho, por exemplo, você está com risco de desenvolver um coágulo. Então, hoje já está dentro do... Pela posição? Pela posição. Então, hoje já está dentro do protocolo de prevenção do hospital prescrever anticoagulantes. Claro, aí volta aquela questão, específico para cada situação, com uma forma preventiva de se formar coágulos. E é por isso, então, que também acontece em viagens longas de avião? Sim, na classe econômica. Então, quer dizer, tanto na horizontal, como ficar muito tempo sentado com as pernas para baixo, também pode acontecer. E lembra que quando a gente faz uma viagem prolongada, às vezes você não bebe líquido o suficiente. Muita gente usa a roupa inadequada, uma roupa justa. Às vezes você passa 8, 10 horas na mesma posição. Então, qualquer imobilidade, ela pode aumentar, principalmente se já tem um fator, aquele adquirido ou genético. Então, se eu sou uma pessoa que é suscetível, basta aquele evento, uma viagem prolongada, que eu vou vir a desenvolver um coágulo. Independente do peso corpóreo, da idade, do peso, quer dizer, homem ou mulher, qualquer situação você está suscetível, né? Claro que cada situação com risco maior ou menor, mas você está suscetível. Bom, em termos, doutor, de tratamento, de alerta, como se coloca o Brasil hoje em relação aos outros países? Eu acho que a gente está bem adiantado. Nós temos o trabalho da sociedade em termos de prevenção, de informação, é bem interessante. A sociedade médica, principalmente com a instituição desses protocolos, já se instituiu em quase todos os hospitais a profilaxia, que eu acho que é o mais importante, e eu acho que é a função que a gente está exercendo aqui, que é o esclarecimento. O paciente que questiona é um paciente que vai ter os seus benefícios. Ele argumentar com o médico, ele trazer dentro do hospital, quer dizer, que tipo de atitude a gente está tomando para prevenir um risco, né? Volta aquela foto para mim do trombo, Felipe, aquela primeira, acho que foi a primeira, né? Você tem aí? Eu consigo voltar aqui? Acho que já saiu daqui da tela. Já saiu daí, né? Vê se tem ainda aí, Felipe. Então, aqui
é a veia, é isso? Não? Ele está exemplificando exatamente. Aqui está no meio, que pode estar lá no fundo. Uma veia profunda obstruindo quer dizer, está obstruindo, impedindo a passagem de sangue. Por isso que leva a dor, então, inchaço. Agora, por quanto tempo a pessoa, porque isso daqui pode acontecer no cérebro? Pode. Pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer vaso, né? Pode ser um problema cardiovascular, pode ser um derrame, pode ser um AVC, é tudo pela formação de coágulo. Isso. A diferença que a gente coloca, de uma forma geral, é que, habitualmente, aqueles coágulos que se formam dentro da veia, eles estão mais relacionados a essa questão que a gente abordou. O uso de contraceptivo, a questão da imobilidade. E, habitualmente, os coágulos que se formam dentro da artéria, coração e cérebro, eles estão relacionados a uma outra situação, porque normalmente eles são ateroembólicos. Entope por outro motivo. Às vezes está associado... alto, gordura. Isso, exatamente, você tocou. A diferença é sutil, mas ela é... A forma de tratamento muda completamente. Mas né? Esse é mais perigoso, igualmente perigoso? Eu falo que é difícil você dizer que doença é boa, né? Não tem nenhuma boa, né? Mas vale, vocês têm que escolher a menos ruim. Eu acho que vale assim... Cada situação ela vai ter sua particularidade, né? Você pode ter desde uma pequena isquemia cerebral que passa desapercebido ou que faz esse diagnóstico, que a vida continua com o tratamento, e você pode ter um coágulo venoso que leva uma embolia pulmonar que pode ser fatal. Então, se você comparar... como que esse coágulo venoso pode levar a uma embolia? Imagina que toda a circulação venosa termina no pulmão. Tá? O pulmão seria o filtro da circulação, vamos pensar assim. Se esse coágulo se formou numa veia grande, que está tentando exemplificar aqui, e esse coágulo se desprende dali, o que ele era uma trombose venosa profunda, ele se torna uma embolia pulmonar, né? E na dependência do tamanho desse coágulo, ele pode ser fatal, vamos pensar assim. Se você tem um coágulo grande, ele pode obstruir uma grande circulação pulmonar e levar a uma situação de emergência, né? Eu sei que vocês vão falar mesmo, então eu vou perguntar. Pode colocar as perguntas para mim, Felipe, do nosso público, já agradecendo, mas ter uma vida com prática de exercício, com cuidado de alimentação, vai fazer bem para isso também, para evitar coágulos. Sem dúvida. O caminho que a gente tem que deixar aqui, né, quer dizer, tirar o pânico, né, a finalidade não é essa. Sim, é lógico. Mas restabelecer qualidade de vida, exercício diário, boa alimentação, controle do peso, controle do tabagismo e álcool, né? E aí, claro, as particularidades. Vou usar um anticoncepcional, procuro um antiginecologista. Vou fazer uma cirurgia grande, vou questionar a necessidade de uso de anticoagulantes, quer dizer, fazer disso um aprendizado, porque prevenindo a gente reduz isso. Olha, Alice, já ficou apavorada, Alice, em casa. Peraí, vamos explicar aí. Pode ser, ela pergunta, pode ser, dá uma olhadinha aqui, ó. Boa tarde, estou com formigamentos nos pés e nas mãos. Pode ter alguma relação com AVC, com trombose? Mas sabe que programa de televisão já são ouvidas, né? Porque a pessoa reconheceu, aqui nesse programa já eu tenho vários exemplos, a pessoa reconheceu esse sintoma, pelo que o médico falou, e foi no médico, e isso ajudou. No caso dela, existe alguma relação? Eu sempre falo assim, a natureza, ela dá os indícios, né? Os sinais. Os sinais, mas habitualmente, quando eu tenho um problema circulatório, ele tende a ser segmentar. Então, eu tive um problema na perna esquerda, mas a direita estava normal. Eu tive um problema no braço esquerdo, mas o direito estava normal. Agora, quando eu tenho um sintoma generalizado, eu vou tentar não pensar que o problema era circulatório. Então, é muito comum os pacientes procurarem o consultório achando que era um problema circulatório, e basicamente é obesidade, sedentarismo, que leva às queixas muito parecidas, né? Tá a pessoa lá... Não custa investigar, né? Não custa investigar. Dá uma olhadinha, mas normalmente os circulatórios é numa parte. Num segmento. E não tudo. Não, exatamente. O corpo todo formigando. Minha perna esquenta demais, formiga demais. Tenho dor ou na perna esquerda, não tenho na direita. Ou a perna esquerda está ficando com uma alteração colorada, de cor, e a direita não. Quer dizer, tem um segmento. Quer dizer, a circulação, ela respeita normalmente o segmento. Antes Elis, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tem tanta... Eu vejo mais em mulheres, né? Que às vezes, independente da cor da pele, mas se vê muito em mulheres mais claras, qualquer batidinha a pessoa fica roxa. Por quê?
é fragilidade capilar, né? A pele muito sensível, ela tem maior chance de romper os vasinhos e aí faz esse roxo todo. Mas isso pode, porque a pessoa fala, ai, tô com cheia de mancha roxa por causa de nervoso. Nervoso é mancha roxa? Pessoas agitadas, talvez. Mas pode, é verdade? Pode. É mesmo? O jeito agitado vai te levar a um monte de contusões, né? Até de manchinhas roxas. Então, que você já ouviu aí, tem razão de ser. A Elisa Vilalva. Boa tarde, Claudete. Oi, Elisa. Bonitona você, hein? Gostaria de saber se a trombose, o que a gente tá falando aqui, é hereditária. A minha mãe já teve. Ela é de Curitiba, Paraná. Muito bonita, a Elisa que é uma pessoa jovem, né? É jovem, bonitona e tá preocupada. Olha, eu acho que você chegou agora, mas eu faço questão que o doutor te explique de novo. Tem sim, né, doutor? Com certeza. Elisa, ela é um exemplo clássico, né? Uma pessoa jovem que quer começar a usar anticoncepcional, por exemplo. Tem um histórico familiar, alguém que teve trombose. Como a mãe, no caso. Exatamente. O que ela deve fazer? Primeiro, antes de iniciar o anticoncepcional, fazer esse questionamento para o colega, para o ginecologista, e dizer, olha, é seguro que eu use isso? Eu devo fazer alguma medida, algum exame que me previna de alguma forma a ocorrência disso? Informar. Lembrar que habitualmente a formação de coágulos, que é claro, eu vou dizer que não é comum, é incomum, mas que pode acontecer. No uso de anticoncepcional, ela ocorre dentro do primeiro ano, na maioria das vezes. É raro alguém que usa há 10 anos e desenvolve um coágulo. É raro. Normalmente, nos primeiros meses a um ano, você desenvolve. Então, não importa o motivo? Às vezes eu estou extremamente saudável e comecei a usar aquela medicação e desenvolvi. Então, fazer uma investigação seria o mínimo para que você dissesse, olha, eu tenho Mas hereditário é? Existe uma relação hereditária. E pode não ser a mesma causa. Quer dizer, ela tem um fator hereditário, ela pode, num fator adquirido, juntar os dois e se tornar uma candidata maior ainda. Exatamente. Então tem que investigar e se toma pílula, tem que pedir orientação para o seu ginecologista. Informar que a tua mãe teve. Wellington Barbosa, olá Wellington, boa tarde amigos do Santa... Não, nós vamos ter que responder, né gente? Olha que bonitinho. Boa tarde amigos do Santa Receita. Boa tarde. É isso aí, todo mundo animado aqui voltando de férias. Uns não tiraram férias, não estão muito animados. E seja bem-vinda de volta, Claudete. Obrigado, Wellington. Gostaria de saber qual creme se pode passar nas pernas quem sofreu trombose e está com eczema. Abraços, né? Agora, o que é esse eczema aí que ele falou? Wellington, e não dá para receitar um creme, mas dá para o doutor, não dá para falar um nome, né? Mas dá para te dar uma orientação. É uma questão interessante que ele colocou. A trombose antiga, ela pode levar a chamada síndrome pós-flebítica. O que é isso? Eu tive uma trombose há 10 anos atrás. A perna inchou, eu fiz um tratamento correto, só que essa perna ficou com um grau de sequela, vamos dizer assim. Então, a diferença é que eu percebo que a perna ela sempre incha um pouco mais, ela tende à formação de varizes, existe um escurecimento da pele, um endurecimento às vezes da pele e a formação desse eczema consequente a esse processo. Certo. Esse eczema, que lembra uma vermelhidão que coça, vamos dizer assim, ele precisa ser tratado porque isso incomoda muito e ele tende a ser uma evolução daquele processo. Então, lá atrás eu tive um coágulo que fez um trombo. Eu tive o risco de embolia pulmonar, passado o tempo ele se extinguiu, porque eu já fui, só que a minha veia ela sofreu uma sequela, a lesão das válvulas, e hoje, 10, 15 anos depois, eu estou tendo essa consequência. Então, são duas situações totalmente distintas com a mesma causa. Nem todo mundo vai ter, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Existem cremes específicos? Existem cremes específicos, medidas específicas, uso de meias, orientações posturais, que vão prevenir esse surgimento do eczema que é extremamente desconfortável. E se ele já existe, o tratamento? Precisa ser tratado, aí, especificamente cremes, né? Mas a visita a um colega para fazer uma orientação de... tudo, não só o creme. Exatamente. Agora, não precisa ficar sofrendo com isso, né, Wellington? Porque tem tratamento, só que não basta o nome de um creme. Não é uma fórmula mágica, né? Existem medidas, controle do peso, atividades posturais, quer dizer, tem outras medidas que vão ajudar muito. Nossa, esse trombinho é uma coisinha chata, hein, doutor? Não é? Perigosa, né? Tomar cuidado com ele, né? Se prevenir e ter uma vida regrada com exercícios físicos. Eu conversei aqui com o Dr. William Fonseca. Eu vou deixar aqui no Facebook, é dr.williamfonseca, como você deve estar vendo aí no vídeo, que eu não estou vendo o vídeo, mas você deve estar vendo. O telefone é 12
3133-3301. 12 para entrar em contato com o doutor. 3133-3301. Doutor William, muito obrigada. Espero contar com você durante esse ano aqui. Obrigada mesmo por ter vindo, né? Porque, afinal de contas, mulher já trabalha muito para ficar ainda com dor nas pernas. Quer usar um salto, dor nas pernas. Vai andar, a perna dói, volta porque a perna está doendo. Não anda, a perna dói mais. É um problema.